o meu coração e deixo assim a luz entrar. Se faço o evangelho em meu lar, me sinto bem perto de ti. Mesmo em meio à aflição, tua consolação vem nos trazer. Se abro uma página ao acaso, o esclarecimento vem de ti. Uma luz forte que irradia e nos faz compreender que precisamos nos fortalecer a cada dia. Irmãos são atraídos pela nossa energia, e que o nosso lar seja um ponto de luz, onde possamos sempre aprender e acolher com todo amor nossos irmãos para estudar o Evangelho de Jesus. Não há nada melhor que poder sentir o teu amor em nosso ser, a nos guiar, a nos proteger. Como é bom poder praticar o Evangelho no lar e acolher nossos irmãos que só precisam dessa luz para enxergar que o caminho é Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar virtual. Que a paz de Jesus esteja em nosso lar. Que precisamos nos fortalecer a cada dia. Irmãos são atraídos pela nossa energia, e que o nosso lar seja um ponto de luz, onde possamos sempre aprender e acolher com todo amor nossos irmãos para estudar o Evangelho de Jesus. Não há nada melhor que poder sentir o teu amor em nosso ser, a nos guiar, a nos proteger. Como é bom poder praticar o Evangelho no lar e acolher nossos irmãos que só precisam dessa luz para enxergar que o caminho é Jesus. Não há nada melhor que poder sentir o teu amor em nosso ser, a nos guiar, a nos proteger. Como é bom poder praticar o Evangelho no lar e acolher nossos irmãos que só precisam dessa luz para enxergar que o caminho é Jesus. Olá, meu povo, povo de Deus, cruzadeiros de coração e os demais convidados que estão acompanhando o Evangelho no Lar virtual, quase que diário, da Cruzada dos Militares de Natal. Eu me chamo Tânia Soares e estou aqui hoje muito feliz e grata a Deus por mais uma oportunidade de estudar com vocês o Evangelho de Jesus e praticá-lo diariamente em nosso lar. Espero que vocês estejam bem. Me digam como é que está o som. Vocês ouviram bem a nossa abertura, a nossa música que virou o hino do nosso Evangelho no Lar. E eu quero saber como é que está aí. Como é que vocês estão ouvindo, se o som está muito alto, se a cantora hoje está fazendo tudo legal, bacana. Então, vamos continuar.
Estava com saudade de vocês. O Evangelho no Lar me faz uma falta imensa virtual. Porém, o meu Evangelho é todo dia. Lembram do nosso mantra? Evangelho todo dia, em tempos de pandemia, Evangelho é todo dia. Quem é que estava aí fazendo o Evangelho todo dia? Levanta a mão. Estávamos fazendo o Evangelho aí todo dia, hein, Fernandinha? Minha gente, estou brincando com vocês, mas é muito sério. Não existe tempo para não ter esse contato. Todo tempo é tempo de ter contato com Jesus, de manter esse vínculo, essa intimidade com o Altíssimo. Então, por isso, precisamos ter responsabilidade, ter essa fidelidade e, como diria nosso querido Chico Xavier, disciplina, disciplina e disciplina. Eu estive um pouco ausente virtualmente, porque o meu computador estava com problemas e, graças a Deus, recebi sexta-feira e olhe como Deus é bom. Já estou com ele e já estou de volta e estarei todos os dias aqui, se for preciso, com vocês, fazendo o nosso evangelho. Esse evangelho que hoje completamos 65 dias de evangelho em nosso lar virtual. É um presente de Deus, porque no evangelho no lar, os irmãos são assistidos. Aqueles irmãos que desencarnam por Covid ou por qualquer outra coisa, porque chegou a hora de ir, por outra doença, cometido por qualquer que seja, esses irmãos são assistidos no nosso evangelho no lar. Quando pensamos e mentalizamos alguém que está precisando de ajuda, mesmo que estejam encarnados, todos recebem o benefício do evangelho no lar, porque mentalizamos essas pessoas e elas recebem as nossas vibrações e o nosso amor através do evangelho no lar. O nosso vizinho recebe o benefício, porque esse pontinho de luz que nasce diariamente em nosso lar se expande por toda a vizinhança e o nosso vizinho recebe o benefício do evangelho no lar. Então, que sejamos fiéis a Jesus, porque ele nos confiou essa missão de evangelizar a todos. E evangelizar é entrar em contato com o alto. É esse contato de intimidade com Jesus. Precisamos ter essa consciência de não nos afastar do nosso Criador. Através de Jesus é que teremos esse contato, porque acreditamos que Jesus é a resposta para toda necessidade humana. Muito feliz de estar aqui com todos vocês. Mais um Evangelho no Lar. E eu espero que vocês estejam bem. Não esqueçam da água. A água para fluidificar, porque essa água fluidificada é uma medicação que a espiritualidade pede para que a gente, no final do Evangelho, a gente possa tomar e recebemos esse passe do nosso anjo da guarda, do nosso anjo guardião. E é por isso, hoje, eu vou cantar essa música, porque estava com muita saudade de cantar para vocês, em agradecimento à espiritualidade por tanta proteção. No meio de uma pandemia de mais de um ano, nós estamos aqui contando toda essa história com saúde mental e física, com o nosso lar, onde tantas pessoas perderam no meio dessa pandemia o lar. Tantas pessoas perderam famílias, perderam a fé, perderam a saúde. E nós estamos aqui, então temos que agradecer. Nós temos muito o que agradecer. E eu vou agradecer desde já aos nossos parceiros. Seridó Espírita é o nosso maior parceiro, que nos ajuda a transmitir as nossas atividades desde o início da pandemia. Isso é muita bênção. Então, somos muito gratos a Seridó Espírita, toda a equipe
Alisson Campelo representando toda a equipe da Seridó Espírita. Sigam esse canal e acompanhem todas as atividades, porque tem muita coisa boa lá para vocês, né? TV 7 retransmitindo, TV CECAL, lá em Florianópolis, também não só transmitindo, mas participando dos nossos evangelhos, das nossas atividades, e também transmitimos pela Rádio Web Portal da Luz. Nós também transmitimos pelo canal do YouTube da Cruzada. Quem ainda não se inscreveu, pode se inscrever. E também pelo Facebook da Cruzada, né? Nós hoje teremos Fernandinha, como todos já sabem, graças a Deus, que temos essa trabalhadora de Jesus maravilhosa, fiel, aqui conosco. E eu vou fazer aqui a nossa prece e o encerramento da noite de hoje. Graças a Deus que nós temos aí, ó, Verônica Moura participando hoje, Edna Gomes, lá em Angicos, um beijo para você, tia Edna. Carly também está aí, muito obrigada pela presença. Verônica, eu também estava com muita saudade de vocês, viu? Mas eu estava acompanhando pelo meu celular, apenas estava com probleminhas, né? E tive um pouco ocupada também. Estive ocupada no interior, mas, graças a Deus, tudo voltou ao normal. Francisco de Assis Costa também está aí, Marília Brito também está aí, Priscila Luana, Paulo Vieira, meu tio, um beijo para você, tio amado. Dilza Gambarra, querida, está aí. Tânia Varela também está aí, né? E Elizabeth Cordeiro Diniz, a nossa presidente, também está aí. E Francisco nos diz, aprendeu a experiência. Quem tem um, não tem nenhum. Ou seja, deu defeito, ficou sem. Verdade. Verdade. E o pior é que eu tenho 2. Só para constar, eu tenho 2 e os 2 fizeram o favor de não funcionar. Mas a fé continuou, né? O computador parou de funcionar e a fé continuou. E eu persisti aqui, ó, e estou aqui, graças a Deus. Então, Tereza Carla também está aí, graças a Deus. Tia Edna disse que o som está ótimo. Então, graças a Deus, vamos dar continuidade. Lúcia de Fátima, boa noite. E Mila Marcos, boa noite. Nós já temos aí 24 pessoas nos assistindo. Esperamos que vocês recebam as bênçãos da espiritualidade hoje, porque esse evangelho de hoje é um evangelho de muita assistência espiritual. Acreditem e confiem, mentalizando todos aqueles que estão precisando de orações, seja encarnado ou desencarnado. Vamos ajudar, porque tem muita gente em sofrimento. E a noite de hoje vai aliviar e acalmar esses corações. Tá bom? Vocês podem nos ajudar curtindo no joinha do Facebook, curtindo também no joinha do YouTube. E pode, se puder, compartilhar, convidando outras pessoas para assistir o nosso evangelho de hoje e assistir outras pessoas que estão necessitadas de ajuda, né? Jaciara, né, lá em Mato Grosso, está assistindo também. E Tereza diz, parte da família Vasconcelos assistindo daqui de Monte Alegre. Tereza, Rosa, Ceissa, Pureza e Fernando Vasconcelos. Olha que maravilha. É uma família abençoada, que não só assiste, como também trabalha para Jesus em todos os momentos. Graças a Deus. Com muito carinho e amor, apreciando os ensinamentos de Jesus. Exatamente. Então, vamos agora fechar os nossos olhos e, nessa música, fazer a nossa prece inicial para que a gente possa dar início ao nosso evangelho com Fernandinha. Daqui a pouquinho eu já coloco ela aqui para vocês. E eu vou... O computador realmente ficou muito bom, mas ainda ficou meio, né, cheio de dificuldades, mas eu mostro a ele como as dificuldades não são maiores do que a minha vontade de fazer as coisas darem certo. Então, essa música que eu vou cantar agora, vocês todos conhecem, é uma música que me tocou profundamente, e eu espero que possa tocar também a todos vocês e aos espíritos desencarnados que possam, nesse momento, chegar a ouvi-la.
quando eu te chamar para fazer o bem. Não se pergunte o porquê, nem muito menos quem. Você deve ajudar a suportar a dor, doar o teu amor, mesmo que o seu irmão não reconheça o que se fez. Não cobre de ninguém se você faz o bem. Ele encontrará um jeito de voltar pra ti. Não pense em desistir, tente mais uma vez. Cumpra sua missão de coração. Se você sofre, existem pessoas que sofrem também, bem mais que vocês. Não faz sentido olhar só pra dentro e não entender que o objetivo é o coletivo. Quando você faz o bem, não importando a quem, eu estou sempre do seu lado e te dou toda a força pra vencer. O que mais você quer? Se tens a vida que eu te dei como um bem maior, porque demoras a entender que eu não te deixo só. Pare de reclamar e passe a agradecer. Não deixe o tempo passar sem escrever uma linda história repleta de amor. Ajude o teu irmão e assim repare a tua dor. O teu remédio está no bem que vem de ti. O que mais você quer? Se tens a vida que eu te dei como um bem maior, porque demoras a entender que eu não te deixo só. Pare de reclamar e passe a agradecer. Não deixe o tempo passar sem escrever uma linda história repleta de amor. Ajude o teu irmão e assim repare a tua dor. O teu remédio está no bem que vem de ti. O teu remédio está no bem que vem de ti. O teu remédio está no bem que vem de ti. Seja luz. Que possamos refletir nessa mensagem. O teu remédio está no bem que vem de ti. Essa é a mensagem da nossa prece inicial de hoje. Sem mais delongas, vamos convidar a nossa querida Fernanda para fazer parte aqui desse quadradinho que nos permite esse contato maravilhoso. Graças a Deus. Seja bem-vinda, Fernandinha. Boa noite, Taninha. Boa noite todo mundo aí que está junto com a gente nesse evangelho. Amigos queridos também, não só aqui do nosso evangelho, amigos pessoais, mas que eu vi passando aqui, Pri, Carli, Lúcia, então muito obrigada pela presença de todo mundo aí. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui nesse evangelho de luz.
E não podia ter música melhor para começar o tema que a gente vai estudar hoje. Foi muito bem selecionada. Verdade, verdade, Fernandinha. Então, eu vou deixar você aí bem à vontade para você fazer a explanação do evangelho de hoje. Você vai dizer aí, vou deixar essa incumbência com você de falar sobre o capítulo que vamos estudar hoje, né? E estarei aqui, qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Sim, senhora. Meu som tá bom, né, Dedu? Que Taninha não reclamou. Tudo ótimo, tá tudo lindo. Então, gente, mais uma vez, boa noite. Então, a gente está seguindo aqui no nosso estudo do Evangelho, né, sequenciado. Estamos estudando o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema central Bem-aventurados os misericordiosos. Então, nós estamos estudando as bem-aventuranças que estão lá no Sermão do Monte, né, o poema mais belo da história da humanidade. E é muito importante a gente estudar muito minuciosamente tudo que tem ali, porque ali está contido o verdadeiro gabarito do bem viver, né? Do bem existir, do progredir, do amar aos outros, tudo está contido ali nas bem-aventuranças. Então, dentro desse capítulo das bem-aventuranças, hoje me coube estudar um pouquinho sobre a indulgência. Então, esse tema, ele está nas instruções dos Espíritos, né, que é a parte já final de cada capítulo. Quem já pegou o Evangelho segundo o Espiritismo para estudar, eu sempre repito a mesma coisa aqui, mas porque sempre tem gente nova chegando, né, então eu sempre acho que é uma orientação válida. Ele tem sempre uma sequência mais ou menos coordenada, começa com alguma passagem bíblica já conhecida, depois tem uma explicação de Kardec sobre o tema, e esse tema da indulgência está lá na parte das instruções dos espíritos, que é onde está instruções realmente completas, dadas sobre por alguns espíritos sobre determinado tema. Então, hoje a gente vai estudar a indulgência. Quem assistiu o Evangelho do domingo, eu já discuti um pouquinho sobre o tema, porque é muito difícil dissociar a indulgência do perdão das ofensas, que foi o tema que a gente estudou no último domingo, mas hoje a gente vai focar principalmente na indulgência em si. Essa parte das instruções dos espíritos no tocante à indulgência tem 3 comunicações de 3 espíritos diferentes sobre o tema. Então, eu selecionei algumas coisas mais que eu achei, tudo importante, mas 3 coisas que chamaram mais minha atenção para a gente deixar aqui mais delimitado. E a primeira coisa delas, eu sempre gosto de voltar para o conceito das coisas, porque se a gente não entender o conceito, fica muito difícil a gente entender sobre o que estamos falando. Se eu não entender verdadeiramente o que é a indulgência, eu não vou conseguir entender por que ela é tão falada no Evangelho, por que ela é tão importante, por que ela é tão citada. Então, se a gente for para o dicionário, né, lá, para o Pai dos Burros, onde está escrito tudo, a indulgência é definida como a disposição para perdoar culpas ou erros, clemência, misericórdia. Então, ela é a disposição para perdoar, é esse bom olhar, né, que a gente tem que ter para com os outros, essa misericórdia que a gente tanto pede para nós, mas o que o Evangelho nos pede é indulgência para com os outros, esse olhar a gente tem que ter com os outros. E aí, é tão importante esse tema da indulgência que eu vou trazer também novamente a questão 866 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, não como a gente entende, no nosso entendimento limitado, mas como Jesus entendia, e os Espíritos respondem que é a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, se nós quisermos ser verdadeiramente caridosos, nós temos que praticar essas 3, colocar em prática esses 3 substantivos aqui, torná-lo passar de substantivo para verbo, em atitude, e de ser benevolente para com todos, ou seja, bom para com todos, indulgentes para a imperfeição dos outros, ou seja, ter essa capacidade, essa disposição para perdoar, e o perdão das ofensas. E a indulgência anda muito junto do perdão das ofensas, porque eu preciso da atitude da indulgência, de estar disposta a perdoar, para efetivamente
exercer esse perdão, né? Então, por isso que ela é tão importante, por isso que ela é tão discutida, tão falada, é uma palavra que a gente vê tantas vezes. E já para trazer para esse tema, eu trouxe aqui uma mensagem de Emmanuel, para a gente já ir adentrando no que vamos estudar, que casa muito bem com a música que Taninha usou hoje, que eu acho linda, para a nossa abertura. Então, indulgência por Emmanuel. Emmanuel disse assim: concedeu-te o Senhor o berço em que nasceste, o ar em que respiras, o lar que te abençoa, o sol que te ilumina, o corpo em que estagias, o passo equilibrado, a escola que te auxilia, a lição que acolhe, o amigo que te ampara, o pão que te alimenta, a fonte que te acalma, a ação que te renova, a fé que te sustenta, o afeto que te nutre, a flor que te consola, a estrela que te inspira, a ideia e o sentimento, a bondade e a alegria, o trabalho e o repouso, a oração e a esperança. Ante a eterna indulgência com que o céu te acompanha, sê também complacente e usa a misericórdia para que a paz divina permaneça contigo, a maneira de luz que te guarde hoje e sempre. Ainda que tudo te pareça, na atualidade terrestre, sombra e derrota, cadeia e desalento, ergue a Deus o teu coração em forma de prece e roga-lhe forças para fazer luz e confiança, onde a treva e o desespero dominam. Porque, se ontem foi o tempo da nossa morte na queda, hoje é o dia de nossa abençoada ressurreição. Então, essa passagem de Emmanuel, esse texto de Emmanuel já me tocou profundamente no estudo da indulgência, porque ele cita várias coisas que muitas vezes nós passamos por elas e não damos nem a devida importância. E é nelas que a gente já consegue sentir a indulgência conosco. E o que Emmanuel nos pede aqui é que essa indulgência é exemplificada o tempo inteiro ao nosso redor, com as lições, com o nosso lar, com o sol, o ar, o passo equilibrado, e todos esses exemplos que Emmanuel deu, que a gente saiba retribuir isso que recebemos, sendo luz, né? Como Taninha sempre fala, sendo luz, sendo essa centelha de luz. É isso que a indulgência nos traz, e é isso que é tão importante, principalmente essa mensagem não é uma mensagem nova de Emmanuel, mas ainda que tudo te pareça sombra e derrota na atualidade terrestre, hoje mais até do que talvez quando essa mensagem foi escrita, considerando a crise sanitária pela qual estamos passando, ela ainda chama mais atenção, né? Então, com essa longa introdução sobre a indulgência, eu vou trazer algumas coisas que esses três espíritos falaram sobre a indulgência, para a gente entender realmente a importância dela, como a gente pode exercê-la, e a importância de exercê-la. E como sempre, no Evangelho está lá aquele chamamentozinho, para nós que somos espíritas, chamamos para nossa responsabilidade, né? Que muitas vezes a gente finge que não está vendo, né? Então, a primeira mensagem que eu separei aqui, ele começa dizendo espíritas. Então, ele já começa na cara, assim, espíritas, já é direto, né? Queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com os seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente. E, se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mais a evidenciam com pérfida intenção. Então, o que ele está pedindo aqui, o que ele está exemplificando como indulgência, é que a gente agisse com os outros, com os amigos, os inimigos, com todas as pessoas ao nosso redor, independente do grau de parentesco.
ou de afeto que temos, porque parentesco muitas vezes não significa nada, mas afeto que temos pela pessoa, a gente sabe que quando é alguém que faz alguma coisa com a gente, que é alguém que a gente gosta, a gente tende a colocar panos quentes, né, naquela atitude. Quando é a mesma atitude de alguém que a gente é um desafeto, que a gente não gosta, a gente não só bloqueia aquela atitude, não só aponta, como fala mal, como ainda espalha para Deus, o mundo e São Raimundo aquela atitude. A gente tem uma atitude oposta à que a gente teria se aquela mesma atitude fosse com alguém que a gente gostasse. Então, a verdadeira indulgência nos pede que nós sejamos assim para com todos. Se eu tento não ver os defeitos da pessoa, mas muitas vezes a gente não consegue, mas caso eu veja, eu não tento expô-los, pelo contrário, eu tento amenizá-los. E caso ele seja exposto, caso ainda assim aconteça desses defeitos serem vistos pelos outros, que eu tenha uma desculpa, não uma desculpa esfarrapada, mas uma desculpa verdadeiramente cabível para justificar aquele erro. Como muitas vezes acontece, né? Alguém trata mal, alguém faz alguma coisa errada, mas quando é alguém que a gente gosta, a gente sempre tem, não, estava estressado, estava num momento difícil, estava passando por isso e aquilo. Então, que a gente saiba usar desses artifícios com todas as pessoas. É esse o mote do que ele está nos pedindo aqui. E ele ainda segue dizendo, a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, tenha o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Então, a indulgência é diferente de você esconder o erro alheio, a falta alheia. Não é isso que ele nos pede. Caso o mau ato de outrem a gente identifica, a gente pode prestar um serviço, mas não com a intenção de derrubar aquela pessoa, de humilhá-la, de desprezá-la, mas para prestar um serviço, de ajudá-la. Tanto é que na questão 903 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, então Kardec deve ter pensado, né, deduzo eu, que ele pensou, tá, se a gente tem que ser indulgente e não ver os erros dos outros ou não apontar, aí Kardec pergunta assim, incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Porque alguns defeitos estão lá na cara, a gente vê. Muitas vezes a gente comenta até e aumenta esses defeitos, mas alguns estão lá. Então é uma culpa, um erro fazer isso? E aí o que os espíritos nos explicam é que incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Então, se a gente está pegando aquele defeito daquela pessoa e está expondo, com o objetivo de expô-la, criticar, divulgar, de falar mal, de denegrir a imagem daquela pessoa, então a gente está faltando com a caridade, isso não é legal. Mas, se o fizer para a sua instrução pessoal e para evitá-los em si próprio, tal estudo poderá, algumas vezes, ser-lhe útil, porque a gente aprende com os erros, isso a gente já sabe. Mas a gente não precisa aprender sempre com os nossos erros. A gente pode aprender com os erros dos outros, a gente pode ver atitudes erradas, comportamentos errados dos outros e aprender com eles. Então, se o nosso objetivo ao estudar os defeitos dos outros for esse, aprender com aqueles erros para não fazer a mesma coisa ou ajudar o outro a sair daquele erro, então é útil e é legal. Mas ele segue dizendo que importa, porém, aí ele vem o adendo, né? Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade, como está contida lá na questão 886, né? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. É aquela questão da trave e do argueiro. A gente vê o argueiro no olho do outro e não vê a trave no nosso. E a gente tem essa tendência de fazer isso, mas a gente tem que ser o contrário. É isso que ele está dizendo aqui. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Então, por que Jesus inspirava tanta autoridade, e ele curava com tanta facilidade? Porque ele tinha as qualidades opostas a todos os nossos defeitos. Então, quando ele chegava, aquela autoridade, quando ele chega ainda, né? Essa autoridade moral que o Cristo tem é o que serve de exemplo e de guia, e é o que dá a ele a moral de poder apontar os nossos defeitos. E ele nem aponta.
com todo carinho, como o irmão mais velho, ele nos ajuda a sair deles. Então, essa autoridade moral que é pedida. Então, muitas vezes eu estou criticando o defeito do outro, mas eu tenho um defeito igual ou até pior, né? Mas eu não enxergo. E aí ele segue exemplificando, né, que se lhe censurais o ser avaro, né, que ser mão de vaca, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, né, bruto, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que, se não vos possam aplicar estas palavras de Jesus, de ver o argueiro no olho do seu vizinho, e não ver a trave no seu próprio. Então, é isso que é a verdadeira indulgência que ele nos pede, né? Que foi até já tema de discussão nesse mesmo capítulo. Rodrigo discutiu isso perfeitamente, da questão da trave do argueiro, que a gente tem essa tendência, materialista que somos, né? Imperfeitos que somos, a gente tem essa tendência. E ele encerra aqui essa mensagem, que é de José, o Espírito Protetor, que foi dado em Bordeaux em 1863, ele segue dizendo: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Quantos de nós, quando estamos próximos de pessoas que são muito rigorosas, muito ríspidas, muito exigentes, muitas vezes até nem tem a autoridade moral para ter esse tipo de atitude, a gente não se agasta e se afasta. Porque a gente não quer aquele comportamento perto da gente. Nós queremos a indulgência. É isso que eles nos chamam. Por isso que ele está dizendo aqui que a indulgência aproxima, né? Porque ela faz parte da caridade. É justamente isso que ele diz aqui. E aí, no item seguinte, que já é uma mensagem de outro espírito, aqui entra no item 17, ele faz uma lembrança importantíssima, quando ele diz assim: sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Então eu preciso ser severo e rígido com os meus defeitos. Aos outros eu posso permitir ser o que eles quiserem ser, o que eles estiverem na condição de ser. Eles podem ter os erros que eles tiverem. Com eles eu só posso ser indulgente. Mas comigo eu tenho que ser severo e rígido e ter a disciplina que Emmanuel exigiu a nós, não, exigiu a Chico, mas que exemplificou para nós. Disciplina, disciplina, disciplina. Porque essa atitude de ser indulgente, de se melhorar, de reformar íntima, tudo isso que a gente fala no Evangelho, é repetido tantas vezes, são atitudes diárias. É um trabalho diário, são atitudes do dia a dia. A gente só consegue exercer as nossas virtudes, trabalhar as nossas virtudes, até adquiri-las e melhorá-las, é através do dia a dia. Então, é aquele colega de trabalho que perturba a nossa mente, é um parente que está sempre ali nos cutucando. Enfim, são essas miudezas do dia a dia que muitas vezes não dão importância. Mas são elas que vão moldando o nosso caráter, moldando as nossas atitudes. Porque o Evangelho é isso, o Evangelho é a ação. Não é uma palavra solta, vã, e que está ali só para ser, como Betinha diz tanto, né? Cerebrada. É para virar atitude. É isso que o Evangelho nos pede. E é isso, mais uma vez, que ele pede. Eu posso ser tudo isso e relevar os erros e ser indulgente com os outros. Comigo eu tenho que ser severo e rígido, eu tenho que me cobrar melhor. Claro que num limite plausível para o nosso nível de evolução moral. Não adianta a gente achar que, perfeito que somos, estando aqui no planeta de provas e expiações, que vamos virar espírito puro nessa encarnação. Não é isso, né? É a questão da reforma íntima progressiva e sem martírios, né? Que fica até a dica de livro que chama Reforma Íntima Sem Martírios, que é um livro excelente. E aí, as últimas passagens que eu quero trazer aqui para estudar e deixar esse tema da indulgência bem fixado em nossa mente, é a mensagem que está lá no item 18, de Dufetre, me perdoe o francês, né, que eu não sei falar francês, que é um bispo de Nevers, que também foi dado em Bordeaux, quando ele diz assim: caros amigos, então ele reforça essa questão da severidade para conosco. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros.
É esta uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos penoso, mais ou menos pesado a alijar, para poder galgar o cume da montanha do progresso. Todos nós temos um saquinho ou um sacão, uma mala enorme de defeitos, de vícios, de paixões, de maus hábitos, maus pendores que a gente precisa reduzir, que a gente precisa diminuir e ir jogando fora ao longo do nosso caminho do progresso. E aí ele faz uma pergunta reflexiva: por que então a vez de mostrar-se tão clarividentes em relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Porque nos achamos nesse direito de julgar, apontar o dedo, falar mal dos outros, quando muitas vezes nós mesmos estamos tendo atitudes muito piores e estamos cegos, fingindo que não estamos vendo, se fazendo de doido, trazendo para termos mais próximos de nós, né? Fazendo a egípcia. Não dá, né? Então, essa severidade que a gente tem com os outros tem que ser transformada para nós. Essa severidade tem que ser minha. E aí ele segue dizendo que o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso, porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, o coração humano é um abismo de corrupção, parêntese, isso a gente traz para o nosso dia a dia, costumamos, por exemplo, falar mal dos políticos, dizer que político não presta e que é todo mundo corrupto, só que o político que está lá, ele está exercendo a corrupção no nível que a ele é possível. E nosso coração, abismo de corrupção, provavelmente exerce corrupções pequenas. Então, eu estou falando mal do político que está roubando dinheiro da merenda, mas eu estou parando meu carro na vaga do idoso. Eu não estou respeitando a faixa de pedestre. Eu estou usando, sei lá, uma carteira de estudante falsa. Então, a gente tende a ser cego com os nossos defeitos e apontar os defeitos dos outros. Mas aí só vai mudando a proporção da corrupção. A corrupção está em nós. E é uma chaga que a gente tem que diminuir, né? Então, voltando aqui para o texto, ele continua dizendo: sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, os germes dos bons sentimentos, centelhas vivais da essência espiritual. Até naquela pessoa que se acha que não presta para nada, que só tem coisa ruim, tem sim uma centelha da essência espiritual. Tem sim uma centelha divina dentro daquela pessoa, que cabe a nós tentar acender num exercício diário de enxergar naquela pessoa, mesmo no maior desafeto que tenhamos, alguma coisa boa, porque aquela pessoa que para nós pode ser tão ruim, pode ser que seja uma boa filha e cuida muito bem da mãe dela. Então, ao invés de focar nos defeitos que nos agastam com relação àquela pessoa, vamos focar no fato de que ela cuida bem da mãe. Então, se fulano cuida bem da mãe, ele deve ter uma centelhazinha boa lá dentro dele, então vamos acender essa luz, essa centelha, reenquadrando o defeito para uma virtude, para ver se essa virtude cresce. Isso é o princípio da educação também infantil. As nossas crianças têm defeitos e virtudes, e o ideal é que a gente trabalhe os pontos fortes dela, então que trabalhemos os pontos fortes de todas as pessoas ao nosso redor. É um exercício diário, é um exercício difícil, mas é o que nos é orientado aqui pelo Evangelho para executar, né? E aí ele segue dizendo: Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Quão abençoados não somos por termos contato com essa doutrina, eu sempre repito isso. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos seus salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. E por que ele reforça aqui? Tiram proveito dos salutares ensinamentos. Porque eu posso conhecer a doutrina espírita e não fazer nada com esse conhecimento que eu tenho aqui. O fato de conhecer a doutrina espírita, de ler o Evangelho, de ler o Livro dos Espíritos, de ler, enfim, a Gênese, o que for. Fazer estudo. Se eu não pegar isso e fazer esse ensinamento salutar para o meu dia a dia, não adiantou de nada. Então, vão ter pessoas, talvez, que nem acreditem que Deus existe.
e tem atitudes muito mais cristãs do que muitos que se dizem cristãos e trazendo para a gente espíritas, que não tem um terço das atitudes boas que aquela pessoa que diz que não acredita em Jesus, nem em Deus, nem nada tem. Então, não é um rótulo. O importante não é o rótulo, é o que fazemos desse rótulo. Porque o rótulo, querendo ou não, por mais que a gente se bata hoje, que ninguém quer rotular ninguém, que o rótulo não é legal, mas somos espíritas. Ponto, isso já é um rótulo. Então, o que a gente vai fazer com esse rótulo, que ele, já que eu estou me dizendo espírita, que seja, né, como eu li na mensagem anterior, seja espírita, é esse o chamamento que ele faz aqui, né? Porque é uma bênção a gente ter esse contato. E aí ele segue dizendo, para esses quem? Os que tiram proveito dos ensinamentos dos Espíritos do Senhor, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual faz ele uma lei para todas as criaturas. A lei de caridade é uma lei da natureza. É uma lei para todas as criaturas. E como Deus é eterno, né, imutável, sua lei eterna e imutável também é. Então, o exercício da caridade e a gente usar esses ensinamentos que temos do Espiritismo para iluminar os nossos caminhos, guiando para onde devemos seguir, a gente já não pode se dizer perdido, né? A gente não está perdido, porque a gente tem os passos de Jesus a seguir. É isso que o Evangelho nos chama o tempo inteiro, né? Que nós sejamos peregrinos, né? Que a gente caminhe em direção a alguma coisa. E aí, para encerrar essa síntese que eu queria trazer sobre a indulgência, né? Eu trago uma palavra que está na Revista Espírita de abril de 1863, quando François Nicolas Madeleine faz um chamamento, um resumo, talvez, do que a gente viu aqui. Ele diz: para terminar como comecei, né? Como começamos aqui, peço-vos encarecidamente, meus bem-amados filhos, que vos ocupeis seriamente convosco, que expilais de vossos corações todos os germes impuros que ainda podem estar a eles vinculados, que vos reformeis pouco a pouco, mas sem interrupção, pouco a pouco, mas sem interrupção, segundo a sã moral cristã, segundo a sã moral espírita, que sejais, enfim, tão severos para convosco, quanto deveis ser indulgentes para com as fraquezas dos vossos irmãos. Então, agradeço a paciência de vocês, a atenção, os comentários que eu fui acompanhando aqui devagarzinho. Vou chamar a Taninha aí de novo, para a gente encerrar aqui mais esse evangelho de luz e de bênçãos e de aprendizado, né? Fernandinha, tá me ouvindo? Tô. Graças Estamos. a Deus, né? Eu estava aqui refletindo sobre tudo que você falou e uma das coisas que me chama muita atenção é essa questão de hoje, nesse momento de pandemia, né? Se fala mais de política do que de saúde, do que das pessoas que estão nos deixando, como você muito claramente falou aí, né? As pessoas nas redes sociais brigam realmente mais por isso do que propriamente oram pelas pessoas. E aí tem muita gente chamando político corrupto de corrupto, fazendo essas corrupções pequenininhas que de todo jeito nos torna corrupto, né, de alguma forma. Então, a colocação é perfeita, porque nós temos que deixar esse milindre que temos ainda, porque somos imperfeitos, e fazer essa análise, essa reflexão. Se estamos tendo esse comportamento, porque isso vai ser sempre entre nós e Deus. Nunca vai ser sempre nós. E será que alguém está vendo que eu coloquei lá na vaga do idoso? Será que alguém está vendo que eu
fiz qualquer outra coisa que eu não vou citar aqui para não magoar ninguém, né? Porque a gente sabe que às vezes, praticamos esse tipo de comportamento achando que está tudo certo. Exatamente. Então a Achando que tá pergunta que fica é: será que se eu fosse política e eu estou parando aqui na vaga do idoso, eu não ia estar lá cobrando propina? Exatamente. Talvez eu não cobre porque eu não estou lá. A ocasião faz o ladrão, né? Exatamente. Então é uma reflexão que fica mesmo. Fica mesmo. E eu, Isabel, lá de Curitiba, diz: excelente aula. Por falar em aula, eu gostaria já desde de já, porque ainda falta tempo, mas a gente vai se organizando, todos vocês aí. Vou deixar um convite maravilhoso para vocês. Nós vamos iniciar uma turma de estudos, agora em agosto, do ESD. E Fernandinha vai estar nos ajudando, por que não dizer assim, né? Com esse ESD do zero. Para quem assiste o nosso Evangelho e quer participar desse estudo do ESD, nós vamos deixar aqui o telefone e o WhatsApp da Cruzada. Vocês entram em contato com esse número pelo WhatsApp e deixam que está interessado em se matricular nessa aula, porque nós vamos estudar tudo do zero. Fernandinha é uma professora muito paciente. Ela tem muita paciência conosco e ela fala tudo com muita clareza. Vocês acabaram de ver, né, que o evangelho é maravilhoso. E quem quiser, ó, tá aí, interessados em estudar conosco, o ESD vai ser do zero. Eu vou participar porque nunca fiz um ESD completo, viu, Fernandinha? Já vou logo dizer que eu sempre fiz o ESD e do meio para o fim tinha uma viagem muito longa, um final de semana que não ia dar certo. Então, de tantas aulas que perdi por ter realmente que me ausentar, e agora será essa a oportunidade. Então, a pandemia nos traz tantas possibilidades de nos reinventar que uma das coisas boas que existe dentro de tanto desse caos é esse estudo virtual, essa possibilidade de não se deslocar para local nenhum para estudar ou para fazer alguma coisa na casa onde frequentamos ou na igreja onde frequentamos, né? Porque temos aí pessoas de outras religiões nos assistindo sempre, né? Religiosos do catolicismo, dos evangélicos e assim também, por que não dizer, pessoas que não frequentam nenhuma religião estão nos assistindo sempre, porque querem realmente. O virtual proporciona isso, de você realmente assistir sem precisar se identificar, apenas simplesmente receber a orientação que alguém possa ter a mais do que você. A orientação, Fernandinha é médica e sabe do que se passa na pandemia, do que ainda vamos enfrentar. Ela sabe porque enxerga isso nos hospitais, nas clínicas. Então, cada orientação que a gente tiver, Clígia, que vem aqui, terapeuta, Betinha, que vem aqui como psicóloga, vou citar outras pessoas que passaram e vão passar ainda por aqui. Cada pessoa que vem nos ajudar com o Evangelho tem uma experiência de vida, tem uma experiência profissional, e tudo isso faz parte do estudo do Evangelho de Jesus. Porque é a nossa vida. E a indulgência, esse tema de hoje, Fernandinha, caiu assim como uma luva para mim. Foi maravilhoso. Eu quero muito agradecer. Verônica também está aqui, ó, dando os parabéns, que foi realmente bem esclarecedor. Os exemplos, às vezes, pode até machucar um pouquinho, porque pode nos fazer lembrar algo que fizemos hoje mesmo, ontem. E seu Arlindo está aqui, olha que maravilha, seu Arlindo. Só lembrando que seu Arlindo entrará aqui na nossa escala em julho, porque eu achei o máximo ter esse contato com esse espírito amoroso. Seu Arlindo, muito obrigada pelo seu carinho e a sua audiência aqui nas nossas atividades, quase que frequentemente. Seu Arlindo está aqui nos assistindo e estudando conosco. Muito obrigada pelo carinho e em breve entrarei em contato para a gente marcar aí também uma passagem sua por aqui, tá bom? E Célia também diz, olha, amei a aula, bem esclarecedora. Não tivemos nenhum comentário de perguntas, então é porque realmente foi esclarecedor, né? Aqui Marília Brito nos diz,
Fernanda, o apontamento do erro do outro como correção estará diretamente ligada à nossa intenção, não é mesmo? De ajudar, de criticar ou de criticar. E não só a questão do apontamento do erro, todas as nossas atitudes, sempre é a intenção, porque muitas vezes a gente tem uma intenção boa. Tudo bem que o povo diz, né, que com intenção o inferno está cheio, mas no cerne mesmo ali, não, eu tô apontando o erro de fulano, vou conversar com ele, aí vai, não, eu quero ajudar fulano, né? Então a minha intenção é ajudar, não é expor a pessoa. Se a minha intenção for ajudar a pessoa, você não vai estar gritando o defeito dele no meio de todo mundo, você vai chamar ele num cantinho só você e ele, aí vai contar, você não acha que assim, até o jeito de falar, o tom de falar é diferente, de alguém que só quer, Isso. fulano ali, aprontando, tá vendo? É bem diferente. E aí é para tudo, né? A intenção é sempre importante. Verdade, É muito Fernanda. importante ter essa reflexão. E o jeito de falar é algo que hoje aflora, né, de uma forma meio agressiva para tantas pessoas, Fernandinha. Eu digo isso porque o isolamento deixou muita gente irritada e às vezes nem ela própria percebe. Ela que eu digo, É, as pessoas, nós, né? Então, é algo a se disciplinar, o nosso comportamento, dentro da nossa casa, com os nossos familiares principalmente, com os nossos amigos. Pode falar, Fernanda. é o primeiro, né? Por isso que André Luiz chama de cadinho de almas, né? Ali, tá ali, é. Se tá ali com você, é porque você tem que estar com a pessoa, não É, reclame. não reclame. Agradeça, porque na próxima vida, com certeza, vai estar essas continhas pagas. Alexandra Cassiano diz: primeira vez assistindo o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que gratidão. Gratidão nossa por ter você conosco, né, Alexandra? Que você possa, ou Alexandra, né? Que eu não sei realmente a pronúncia, eu estou meio gaga ultimamente. Nas lives eu estou errando o nome do povo bastante, mas só gratidão por vocês estarem aí, né? Nos ajudando, vibrando positivamente conosco e fazendo com que esse evangelho possa se expandir e iluminar outros caminhos, outros lares, né? Tem outro comentário aqui também que eu gostaria, eu não gosto de deixar ninguém aqui, porque na verdade temos que participar, todo mundo tem que participar, né? E aí Marília continua: fui apontada como jogadora e ainda que não me sentisse assim, fiquei desconfortável. Entendi que a colega não estava pronta para trabalhar a sua ferida. E isso pode acontecer conosco. Às vezes nós não estamos preparados para receber a verdade do que estamos fazendo, não é não, Fernanda? É, às vezes a gente não está preparado para lidar com aquele problema, aquele defeito, aquela pessoa. Sim, Às vezes guarda ali na caixinha e deixa para outro momento. é verdade. E aí, Vandinha diz, Wanda é merenciano, diz: Fernanda é esclarecedora sobre o assunto no qual é um aprendizado importante. E Francisco nos diz: sempre bem esclarecedora, exemplos lógicos, coesos e oportunos. Paulo também está participando desde o início, né, Paulo Cordeiro? E muito obrigada pela presença de vocês aqui, de todas as casas, de todos os lugares, de todos os lares. O nosso Evangelho no Lar está acontecendo quase que diariamente, porque nos ajustamos em outras atividades para atender às necessidades de algumas pessoas, não só com estudos, mas também com o Evangelho e a palestra pública, que é na sexta-feira. Então, só recapitulando com vocês, na terça-feira, a partir das 20 horas, toda a programação da Cruzada está acontecendo às 20 horas. Então, na terça-feira, o Evangelho no Lar. Na quarta-feira, o Evangelho no Lar com música, no Voar Voar. Na quinta-feira, o Evangelho no Lar virtual. Na sexta-feira, a palestra pública. No sábado, nós tentamos deixar que cada um de vocês tenham essa consciência de fazer o Evangelho no Lar com a sua família. E no domingo, nós retornamos aqui
né? Iniciando praticamente, porque, na minha opinião, a semana começa no domingo, com o Evangelho no Lar, a partir das 20 horas. Então, que vocês tenham uma noite melhor do que a de ontem. Pode falar, E Fernandinha. na segunda é dia de estudo. Exatamente. E na segunda é dia de estudo, É, que é o convite que eu fiz aqui, né? Na sequência, estarei divulgando aqui o cartaz e também quem entrar em contato pelo WhatsApp, como deixamos aí, vai receber o formuláriozinho para sim. preencher os dados, né? E se inscrever no estudo. Será virtualmente, ninguém vai sair de casa, todo mundo vai estudar de casa, né? Do princípio que é Deus, do princípio das coisas, porque eu sei que muita gente tem muitas dúvidas e será estudado tudo isso virtualmente, igual como estamos fazendo por aqui, né? Não sabemos ainda se será pelo Google Meets ou se será pelo StreamYard, que também é uma plataforma maravilhosa e pode ser privado também. Esse está aberto ao público, mas o StreamYard também pode fazer aberto ao público. E aí, Lúcia de Fátima diz, valeu, Fernandinha. Célia Regina está falando de São Paulo. Muito obrigada pela presença, Célia Regina. E Francisco diz, nosso evangelho é sempre aos domingos, pela manhã, às 8 horas da manhã. Então, no domingo, Francisco faz 2 evangelhos, porque ele participa dele de manhã, de 8 horas da manhã É. e de 8 horas da noite conosco, né? Francisco, mas eu tô nessa. Quando eu tô assim, agoniado, o juiz está pegando fogo, evangelho. Aí é um banho de água fria, aí tudo volta ao normal. O evangelho é o remédio para toda necessidade humana. Podem acreditar. Confiem no evangelho. Não subestime o evangelho, porque ele tem muita força e nos traz muitas bênçãos. Muitas. Agora chegou o nosso momento principal. Ninguém vai esquecer da água fluidificada, porque hoje eu não vou deixar, né? Quem esquecer a água fluidificada vai perder a oportunidade de tomar aquela medicação que a espiritualidade nos dá quando a gente vai na casa espírita, que a gente toma aquele passe. Não vão deixar de tomar passe. Todo mundo vai tomar passe hoje, porque a espiritualidade está trabalhando e muito. A espiritualidade trabalha incansavelmente. Nessas atividades virtuais, podem acreditar, no plano espiritual, tudo é muito mais moderno do que aqui. Tudo. Lá é por pensamento. Você pensa, mentaliza e conversa. Aqui a gente ainda liga pelo WhatsApp, lá é tudo muito mais moderno. Então, acreditem, esse evangelho virtual tem uma assistência maravilhosa para cada um de vocês que estão aí assistindo. Então, eu não aceito que vocês não recebam essa bênção. Isso aqui é genial. Naldo deixou essa frase, foi genial. Quando tiver alguém na sua casa que o evangelho vai começar, coloca na TV, que é para ele assistir também. Não fica só no celular, no fone, não. Espelha para a TV, porque aí os espíritos da casa vão assistir, os vizinhos vão assistir, bota numa caixa de som e o convidado da noite, eu volto outra hora. Não, eu não aceito que você não queira receber uma bênção dessa. E aí você Boa. compartilha, não, Fernandinha? Porque quando você vai dar uma injeção de Voltaren, alguma coisa assim, mas uma bênção, Jesus no seu lar, claro que você tem que receber. E quando a gente quer o bem para nós, o que desejamos para nós desejamos para o próximo. Então, convide os seus amigos para assistir o Evangelho de amanhã, às 8 horas. Nós estaremos aqui novamente, fazendo o Evangelho no lar, com música, porque a espiritualidade afirma que Jesus adorava cantar. Então, na música, Jesus entra mais profundamente nos corações que estão endurecidos, para que eles possam ser assistidos e levados para as colônias espirituais. Hoje eu estou falando pelos cotovelos, porque eu estava com muita saudade do Evangelho, né, Fernandinha? E a gente com saudade de você. Muitas saudades, graças a Deus. Olha aí, minha mãe também está assistindo, tendo afardamentos lá em Parelhas. Quem está aí de todos os lugares, Parnamirim, Angicos, Parelhas, Acari, Caicó, Santana do Matos. Tem muita gente linda. Às vezes tem gente até de Portugal aqui nos assistindo. Tia Preta também está aí, ó. Analice é minha tia também, lindona, assistindo, mandou coração. Coração. Para você também, tia.
E agora chegou o momento de fazer a nossa prece de encerramento. E como eu estava com muita saudade de cantar, a nossa prece será, mais uma vez, com música. Eu quero que vocês possam deixar a água, o copinho com água para fluidificar, para que Jesus possa vir ali naquela água e deixar vibrações de amor e de cura para todos nós, tá bom? Eu vou preparar aqui a música que eu vou cantar. Lúcia de Fátima está falando de Cruzeta. Olha que maravilha. Cruzeta, minha vizinha, não é? Um beijo carinhoso para vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Eu vou colocar aqui para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento com música. E eu sei que vocês gostam também de música, né? Tia Claunice também está aí, ó, coisa mais linda. Lá de Parelhas também. É o mundo todo, é a família todinha. Fernandinha, eu vou desativar o seu microfone. Você já quer dizer alguma coisa para encerrar? Não? Já disse tudo? Não. Já, só agradecer. Então, eu vou desativar aqui o microfonezinho dela para que não tenha esse bate e volta, né? A água de vocês já estão pronta aí, todo mundo? Todo mundo pronto para receber a bênção? Então, vamos agradecer a Deus e vamos orar, porque Jesus vai entrar em nossos lares sempre, sempre está em nosso lar. Basta que você o convide. Convide Jesus para entrar em seu lar. Vamos orar. Espera aí que não deu certo. Eu quero cantar. Não está aparecendo para mim. Então, eu vou aqui agradecer a Deus de todo jeito. Não vou ficar com raiva. Vocês estão ouvindo a musiquinha aí? Tá ouvindo, né, Fernandinha? Porque não tá, eu não estou ouvindo mais a minha música. Então, eu vou fazer uma prece. Já que não quer sair a música, eu vou falar, né? E, seu Arlindo, muito obrigada pelo carinho de vocês. Agradeço o carinho, mas hoje vamos fazer a música. Se vocês estão ouvindo a música, eu não estou. Tá alto? Diga aí, Fernandinha. Eu estava ouvindo, mas talvez seja por causa do programa. O pessoal está dizendo que não está ouvindo, não. Não, não vai dar certo, não. Hoje não vai dar certo. A música hoje não vai dar certo. Então, vamos fazer a nossa prece como normalmente. É assim mesmo. Acontece nas melhores famílias. Eu gostaria de fazer essa prece em tempos de dificuldade. É necessário mantermos o foco. O povo de Deus, quando atravessava o deserto, por vezes vacilou, mas buscava a intercessão de Moisés, para que Deus os devolvesse a esperança. No dia de hoje, cultivemos a graça da esperança. O Cristo ressuscitado nunca nos decepciona. Ele está vivo dentro de nós.
Que cada um de nós tenha presente a esperança, que ela esteja em nosso coração, em nossos lábios, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, em nossas mãos. Esperar com esperança, pois o Cristo está vivo entre nós. Nós te rogamos, Pai de bondade infinita e de justiça, através do nosso Senhor, guia e modelo, Jesus. Pedimos a espiritualidade amiga, os nossos anjos guardiões, ao nosso mentor espiritual e suas legiões de trabalhadores, amigo dos humildes e dos enfermos. Movimenta suas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora, principalmente neste momento. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que se façam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer os teus desígnios, assistindo a todos quanto apelam para o teu infinito amor. Jesus divino, portador da luz e da verdade, estende tuas mãos amorosas em socorro daqueles em que te reconhecem e trabalham na seara do bem, através de tuas equipes consoladoras, dos espíritos servidores. A fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Derramai, Senhor, a cura sobre todas as pessoas que esqueceram e abandonaram a sua fé. A fé é luz, a fé é vida, a fé é o vestuário da alma, a fé é luz, a fé é vida, a fé é o vestuário da alma. Temos que acreditar no amor divino, na força do Pai. Temos que acreditar na luz do Criador, na força do amor. Senhor, cobri com seu manto de luz aqueles que necessitam de amparo e amor. Senhor, cobri com seu manto de luz aqueles que necessitam de amparo e amor. A fé é luz, a fé é vida, a fé é o vestuário da alma. A fé é luz, a fé é vida, a fé é o vestuário da alma. Acreditar, está sempre a orar e não perder a fé. Acreditar
meditar, está sempre a orar e não perder a fé. Senhor, venha nos iluminar, nos ensina a caminhar e a prática do perdão, amar para sempre viver na luz. O seu nome é Jesus e é sinônimo de amor. A fé é luz, a fé é vida, a fé é o vestuário da alma. A fé é luz, a fé é vida, a fé é o vestuário da alma. E por fim, Senhor, nos ajude a dizer contigo: faça-se em mim segundo a tua vontade. Que vocês acreditem no amor de Deus, confiem em Jesus, guia e modelo de nossas vidas, que assim tudo vai dar certo. Nós venceremos, a pandemia vai passar. E aí? O que vamos deixar no legado do aprendizado com tanto sofrimento? Estaremos aqui amanhã, vibrando positivamente por todos, a partir das 20 horas. Um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser.